Azul Linhas Aéreas divulgou seu balanço do quarto trimestre e as ações despencaram. Fica aqui com a gente que hoje você vai entender o porquê que isso aconteceu. Seja muito bem-vindo, meu nome é Adriano Pescada, sou piloto de linha aérea e aqui a gente fala de finanças de companhias aéreas e da sua saúde financeira. A gente vai trazer hoje para você o balanço que a Azul divulgou agora no finalzinho de março e que a manchete inicial é essa manchete aqui, ó, dá uma olhada. Lucro de 883 milhões no quarto trimestre, né? Aparentemente é uma notícia que chama atenção como muito positiva, mas o que não diz aí na mensagem, o que está por trás disso é que esse é o lucro operacional, né? Então é como se a empresa não possuísse nenhuma dívida, a gente vai falar disso no decorrer aqui do vídeo. Então o balanço da Azul, e foi feita uma reunião, né, com investidores, com analistas, essa reunião feita toda em inglês, e onde eles mostraram ali os pontos principais. Eu quero trazer aqui para você, como sempre, tudo mastigado de uma maneira mais fácil para você entender aqui o que está rolando com a nossa querida Azul Linhas Aéreas. Bom, primeira coisa que o primeiro slide que sempre as companhias trazem é um slide que mostra tudo o que aconteceu de bom, né? Vamos dar uma olhadinha nele? Então aqui, ó, tá aqui os resultados, mostra receita recorde, né? Essa receita realmente é uma receita recorde em que a Azul aumenta 17% o que ela teve de receita em 2022. Esse é o número geral aqui do ano, né, de 18,7 bilhões de reais. Por que isso aconteceu? A Azul, a capacidade da Azul, ela está ofertando mais voos, né? Então ela teve 6,5% a mais de oferta no quarto trimestre e no ano contra ano foi 13% a mais. Então é natural que essa receita venha realmente maior. O que eles dão de explicação ali fala sobre os passageiros corporativos que aumentaram bastante, os voos internacionais também, como aconteceu com a Gol, e outros business que a gente vai comentar aqui também na nossa conversa. Um destaque bacana aqui, fala da pontualidade, né, da Azul. Aqui ela está como segunda companhia aérea mais pontual do mundo. No trimestre anterior, a propaganda da Azul é que ela era a primeira, então ela saiu de primeiro agora para segundo lugar. Então esse é o slide inicial aí que mostram os grandes destaques. O que eu quero trazer para você aqui é algo que eles mostraram lá e que, na minha opinião, é um baita diferencial para a Azul. Tá nesse slide aqui, ó, dá uma olhada. 82% dos voos da Azul, ela voa sem concorrência. Ela é a única aérea. Então aqui tá aqui a malha da Azul. Então eles comentam que são 160 destinos que eles voam. Então muitos voos regionais, né? E a Azul realmente surfa sozinha. Segundo a Azul, ela voa para 100 destinos a mais do que o seu próximo concorrente. Então realmente isso é uma oportunidade que a Azul tenta cada vez mais tirar vantagem disso. E aí eu vou trazer aqui a malha combinada aí das três aéreas, né, das grandes, da Latam, da Gol e da Azul, e aqui vai mostrar um desatento deve imaginar que aonde a Azul coloca o voo, vem a Gol e a Latam e elas voam tudo igual nos aeroportos, com os mesmos voos, os mesmos horários. Se você olhar esse slide aqui, você vai ver que não é assim. Dá uma olhada. A sobreposição competidor 1, muito provavelmente deve ser a Latam, da Latam com a Azul é esse número aqui, ó, esse 23%. E da Gol com a Azul, 27%. Então, realmente, se você olhar atentamente aqui para esse gráfico aqui de pizzas, você vai ver que a intersecção em que voa Azul, Gol e Latam é de apenas 8%. Então a Azul, ela lidera fácil em 82% das rotas porque ela está sozinha, e ainda a posição de liderança dela é de 91% das rotas. Então nessas daqui que ela ainda tem um embate, ela ainda é a primeira. Então é uma malha exclusiva, a Azul ganha muito nisso nas outras companhias aéreas. Algo que eles trouxeram também para um ano de Olimpíada, a Olimpíada está chegando, foi a parceria, né, com o COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, e que eles estão apoiando aí a equipe do Brasil nas Olimpíadas. Nessa parte, eles comentam sobre também o programa de fidelidade da Azul, que é um programa que atingiu 17 milhões de passageiros no final do ano e tem crescido bastante, foi um crescimento muito grande, um dos responsáveis aí por essa receita grande da Azul. Outra que eles trazem nesse business é a Azul Viagens. A Azul Viagens se tornou agora em 2023, no final do ano, a segunda maior operadora de turismo do país. Então, de grande destaque, crescendo bastante receita e trazendo lucro para a companhia.
Próximo slide que eles vão trazer é um slide para falar de recordes. Dá uma olhada aqui o que é de recorde, né? Então, primeiro da receita, né? Eles falam aqui da receita do quarto trimestre, do EBIT, que é o lucro ali, o lucro operacional que a empresa traz, e o RASC também, que é a receita por assento por quilômetro voado. Então, assim, é um slide bem bonito, com números muito positivos do quarto trimestre da Azul. E eles colocam aqui, ó, resultados sólidos e lucratividade. Realmente foi super positivo a parte operacional. Mas, Pescada, então o que as ações assim despencaram desse jeito? Olha quanta coisa bacana. Calma que tem mais coisa para frente. Vamos falar então do lucro, né, o que eles chamam ali de EBITDA. Esse é o gráfico que eles mostram do EBITDA de 2022 comparando, né, com 2023. A gente tem aqui o combustível em 2023, foi um combustível mais barato. Então foi em média 17% mais barato do que o preço médio de 2022. Isso é positivo para a empresa, traz lucro. Uma coisa que eles comentam no balanço e que não aparece aqui é que toda a companhia faz aquela proteção de combustível para o preço do combustível, para ela ter comprado ali num preço que, se o combustível disparar, ela não vai pegar toda essa subida de preço. Então a Azul, como o combustível caiu, essa proteção contra o combustível que eles chamam de fuel hedge fez com que a Azul perdesse 134 milhões, e esse é o primeiro ponto aqui que já dá um alarme nos analistas, né? Então ela perdeu 134 milhões porque se protegeu de uma subida do combustível e o combustível não subiu, caiu. Para esse ano aqui de 2024, é estimado que a Azul tenha 15% de todo o combustível que ela vai consumir já travado, já com essa proteção. Então ela protege 15% do combustível. Um número bacana que não está aqui nos slides, mas que ela traz no balanço, é que o break-even dela para os voos desse ano aqui de 2023 foi de 68%. Lembro que a gente trouxe o da Gol na semana passada, para quem não assistiu, o convite para você assistir lá. O break-even da Gol era 64%, um pouquinho mais baixo, mas mesmo assim a Azul com 68% de break-even, e você vai ver que a ocupação da Azul foi muito acima disso, então o que trouxe lucro operacional para a empresa. Falando de dívida, né? Falando de alavancagem, todas as empresas buscam reduzir aí a sua alavancagem. A gente tem essa aqui é a geração de caixa mostrando que ela está reduzindo, né, a alavancagem. Então aqui você mostra uma liquidez, essa liquidez dela é a liquidez imediata que ela mostra aqui. Por que ela não mostra a liquidez total? Porque no terceiro trimestre a liquidez total da Azul era 6,7 bilhões de reais. E para o quarto trimestre caiu de 6,7 para 6,1, por isso que não está aqui no slide. Então aqui só mostra a liquidez imediata, que mostra ali uma posição de fluxo de caixa operacional porque ela deu lucro, e aí ela vem gastando coisa ali, ó, de investimento, de juro, aluguel de aeronaves, e aqui dívidas. Então você vê que isso vai tirando muito a margem da empresa, e isso é um ponto que pega para todas as aéreas. Vamos falar especificamente da dívida agora. A dívida bruta total da Azul, incluindo leasing, empréstimo, debêntures, é de algo em torno de 23 bilhões de reais. Quanto custa essa dívida para a Azul? Ela tem uma parte da dívida dela em reais e outra parte de dívida em dólar. A parte de dívida em real custa para a Azul aproximadamente CDI mais 5. Hoje o CDI está por volta de 10%, mais 5, então um pouquinho mais de 15%. Se vocês verem a da Gol é ainda acima disso. E o custo em dólar da dívida da Azul é de 10,5%, ou seja, a Gol ainda era um pouquinho mais do que isso, mas são números muito altos. O dinheiro continua custando muito caro e penalizando muito as companhias aéreas. Aqui a gente vê nesse gráfico, né, a amortização. Isso foi uma coisa que a Azul fez no ano passado, que as ações subiram muito quando ela conseguiu fazer isso, que é o quê? Renegociar as dívidas e jogar elas mais lá para frente. Você vê aqui no gráfico que tem 4 bi para vencer em 28 e mais 4 bi 2030 para frente. Então ela conseguiu empurrar essa dívida lá para frente. Foi uma coisa positiva que a Azul fez no ano passado. Vamos falar de investimentos agora da Azul. É um slide que todo tripulante gosta de ver, porque vem o que por aí? Geração de empregos. Fica de olho. Olha as coisas principais que eles colocaram que estão investindo. Que eles estimam que o EBITDA vai aumentar bastante para o final de 2024 por conta desses investimentos que eles estão fazendo. Então, olha lá, reduzir o tempo mínimo de solo, famoso turnaround, né, que a gente fazia muito. Então, entre o pouso e a decolagem, muito rápido, né, eles serem muito rápidos, eles mais efetivos.
colocar mais motores de reposição, investir em peças, né, ter peças ali para o avião não ficar parado. A entrega de aeronaves, eles estão transformando a frota. Você vai ver que a gente vai falar de frota isso aqui mais lá para frente, que eles estão fazendo algumas trocas para renovar a frota. Capacidade de manutenção, algo que eles estão investindo bastante ali nos hangares de Campinas. E a última notícia, que é uma notícia bacana, contratação de pilotos e comissários que está previsto aí para esse ano de 2024. Bom, muito investimento no futuro, agora a gente vai falar de frota, né? Que nem eu prometi ali. Se você vê esse gráfico aqui, que a gente traz eles falando de frota, você vê que houve uma redução do wide-body, a gente sabe lá deles tirando alguns, todos, né? Eu acho que os 350. Então ali, ó, eles tinham em 22, eles tinham 14 aeronaves, agora estão com 11. Então há uma queda de 21%. Narrow body cresceu um pouquinho, que é a família do A320, 320, 321, cresceu um pouquinho, mas o grande crescimento aqui do ano de 2023 na Azul foi do Embraer E2, que eles aumentaram ali, ó, 40%, e o E1 você vê que eles tiraram 14%. Então, eles estão devolvendo o Z1 e trazendo o E2 para substituir o E1. Esse é um movimento. Outro que não se comentou nada, mas foi essa diminuição aqui do ATR. Você vê que o ATR está diminuindo ali a frota em 10% e não foi nada comentado sobre isso. O Cessna, que aparece aqui com o Azul Conecta, permanece na mesma quantidade de aeronaves de 24 aeronaves no final de 22 e no final de 23. Um dado que eu quero trazer que está escondidinho no relatório de administração deles, é um relatório de 93 páginas, então pouca gente acaba lendo isso, é a participação da Azul no mercado doméstico. É claro que ele não ia estar nessa apresentação feita para investidores, porque ela mostra uma diminuição na participação da Azul no mercado doméstico. Então você vê que a Azul tem um crescimento muito grande desde a fundação dela, ela chega a bater em 21 até 34% e agora ela vem caindo. Então o número de 23 ainda é um pouquinho mais baixo do que 2022, então a Azul está perdendo um pouquinho de participação no nosso mercado doméstico. E aí, o que aconteceram com as ações? Eu vou trazer o gráfico para você. Quando a Azul começou a fazer essa reunião, foi feita ao meio-dia, as ações da Azul estavam até subindo, por volta de 1 e pouco por cento. E depois que acabou a apresentação, a Azul começou a entrar em queda e foi até o final do dia e fechou na mínima do dia. Então aqui, olha aqui, ó, incríveis 7% de queda. E aí você imagina, né? Ela mostrou tantas coisas boas, tantas coisas positivas, recordes, não sei o quê, mas o resultado de 2023, que eu vou trazer nesse outro slide aqui para você, é esse aqui, ó. Esse aqui é a vida real de uma companhia aérea, principalmente aqui dentro do Brasil, que elas sofrem muito com dívida. Então você tem aqui, ó, realmente o aumento de receita, olha lá no gráfico, na tabelinha, mostra de 16 bilhões vai para 18.600, aumentou realmente 17%, como eles falaram, e você tem aqui um resultado operacional da empresa super positivo, quase 3 bilhões de reais. O EBITDA, né, que é o lucro dela antes dos impostos, olha lá, de 5 bilhões, olha que maravilha. Mas aí o que acontece, meus amigos, eu vou circular aqui para você ver, ó. Despesas financeiras, 5,3 bilhões, então a dívida aumentou em 17%, então a Azul pagou de despesa financeira tudo o que ela teve de lucro no ano. E aí, depois tirando outras coisas, variações cambiais, receitas financeiras, tudo, acabou tendo um resultado líquido no ano de quê? De prejuízo, de 700 milhões de reais. É muito grande, né? Muito difícil mesmo. Então vai ter até uma pergunta depois na sessão de Q&A no finalzinho que vai falar sobre isso. Acompanhe aqui no final com a gente o que o presidente vai falar sobre isso. O último dado, a Azul apresentou como um fato relevante as suas perspectivas para o ano de 2024. E o que a gente tem aqui? Perspectivas boas para a Azul. Então aqui a gente vê que a perspectiva de crescimento de oferta versus 2023, ela já cresceu, né, no ano passado, vai crescer de novo mais 11%, então um número muito positivo. O EBITDA, que foi 5 bi, eles estavam estimando 6,3 e fizeram uma nova estimativa de mais ainda, de 6,5, ou seja, mais um dado positivo. Então, para finalizar, eu quero trazer dois comentários e duas perguntas que eles fizeram na sessão final lá de perguntas e respostas com os analistas, que a primeira que eles foi direcionada para o presidente foi como é que andam as conversas com o governo, né? Porque a gente vê
que o calcanhar de Aquiles aí das aéreas é o quê? Despesa financeira, pagar dívida, muito caro, o dinheiro está muito caro, então dá um prejuízo enorme para a empresa porque ela deve. Então, o CEO, John, disse que a Azul está em conversa com o governo e está buscando linhas de financiamento mais baratas do que as dívidas que a Azul tem hoje. Então isso está avançado, o governo está fazendo essas conversas que inicialmente eles começaram a fazer com as 3 juntos, e agora eles estão fazendo separadamente para ver se conseguem algo que nunca foi feito aqui no Brasil, ter uma linha de financiamento para ter o dinheiro um pouquinho mais barato para as empresas não sofrerem o que elas estão sofrendo hoje. E o último comentário é sobre a Embraer, né? Quando perguntaram se estão vindo, realmente já viram aí que tem Embraer chegando na Azul, se vem mais, né? Se vem mais Embraer por aí. E aí o diretor financeiro, o Alexandre Malfitani, disse que a Embraer parece para ele muito melhor posicionada para a entrega dos aviões que a gente está tendo atrasos ali, principalmente na Boeing e na Airbus. Então, nesse ano, a Embraer já entregou 3 E2 para eles e, segundo o Alexandre, eles vão receber no segundo semestre algo em torno de mais 10 aviões. Então, assim, é estimado quase que um avião por mês, é um número super positivo. Esses são os dados da Azul. Espero que você tenha acompanhado e tenha gostado. Convido você para assistir o vídeo anterior, que é o vídeo da Gol também, que a gente fala dos resultados da nossa laranjinha. Mas é isso. Fica com a gente, na próxima semana a gente está de volta. Manutenção, vamos girar no E2 hoje, né? Bonito, vamos sair com 1, girando 1. Partida normal, sinal à esquerda, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.